Vamos sim, para a gente vamos aproveitar começar. bastante o tempo. Você pode continuar aí enviando esse aviãozinho para seus colegas, mandando um coraçãozinho para mim, para a Márcia, a gente adora coração, né? E convide mais Sim. pessoas para estar conosco. Então, eu sou Moisés, para quem não me conhece, as pessoas que estão vindo aí do perfil da Marta. Toda segunda-feira nós temos um encontro aqui às 21 horas no meu perfil para falarmos sobre gestão e liderança. A temática é segunda com gestão. Então, toda segunda-feira nós estamos aqui e eu trago algum convidado que possa, de alguma forma, contribuir com esse aprendizado, tanto com a formação de novos líderes, como com o melhoramento das competências daqueles que já estão na função. Então, nossa convidada é a Marta. Marta é coordenadora do Instituto Nordeste da Cidadania, para quem não conhece a Marta. Como eu falei, a Marta é uma pessoa que tem muita experiência na área e que vai agregar muito nesse nosso bate-papo de hoje. Eu passei 14 anos da minha vida, foi dedicado e aprendendo, sugando e tudo que o INEC pudesse me entregar. E hoje muitas das coisas que eu aplico, que eu conduzo e da forma com que eu construí meu modelo mental tem muito a ver com essa pessoa que está aqui nos escutando, né? Tem muito a ver com as outras pessoas que fazem parte dessa estrutura. Eu tenho formação em coach, sou administrador. Hoje eu tenho, além outros trabalhos que eu faço, eu tenho uma empresa chamada Result. Então, através dessa empresa, eu coloco minha missão em ação, que é contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. E aí hoje, para convidar, eu convidei a Marta para bater um papo conosco e eu queria que ela se apresentasse. Muitas pessoas já conhecem você, né? Que é do seu perfil, do INEC, mas tem muitos colegas meus que não lhe conhecem. Então eu queria que você falasse sobre você. Leidiane, muito obrigado pela presença. Martinha, Leidinha! se apresente para as pessoas que não lhe conhecem ainda. Tá joia? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na casa do Moisés, né? Já virou sua casa, né, Moisés? Esses Virou. encontros da segunda-feira. É um prazer, uma alegria enorme, né? A gente aí já se conhece há uns 12 anos, pelo menos, né? De caminhada aí juntos. Sejam bem-vindos aí. Adoro ficar vendo, Moisés, quem tá entrando. Alisson, É, Ronaldo, Ronaldo. Ivna. É um prazer, né? A gente já tem aí uma história de algum tempo, né? Uma caminhada, uma jornada. Trabalhamos pertinho na capacitação, tanto na capacitação virtual do INEC, como na capacitação também presencial. Presencial. Fizemos alguns trabalhos muito bacanas juntos, né? E é uma alegria enorme estar aqui, né? Então, falar um pouquinho de mim. Eu sou pedagoga, sou especialista em gestão da educação. Trabalhei muito tempo no ensino superior. Ultimamente eu estou afastada, né? Da sala de aula do ensino superior, mas é uma grande paixão. Não tem como não ser, não tem como eu fugir aqui das minhas raízes, né? Então, no INEC há 12 anos, aí eu já trabalhei como gestora de recursos humanos, como professora, como consultora, e hoje eu trabalho no INEC, né? Estou no INEC há 12 anos, e hoje, assim, há 5 anos eu estou à frente da coordenação da área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento é responsável por todos os projetos seletivos, por todos os projetos de acompanhamento que envolve avaliação de desempenho, pesquisa de clima. Oi, Rafael, quanto tempo? Pesquisa de clima, acompanhamento de período de experiência, integração e toda a área de capacitação corporativa do INEC, que é tanto virtual como presencial. A missão de levar desenvolvimento para as pessoas. E é uma grande paixão, né, que eu levo como missão de vida. Minha carreira aí já passei por pela URCA, pela Universidade Regional do Cariri, pela Faculdade de Lourenço Filho, e há 12 anos eu estou no INEC, sempre com a missão de levar desenvolvimento para as pessoas. E aí é uma grande alegria estar aqui hoje, com pessoas queridas, pessoas que eu ainda não conheço também, de longe, e é um prazer compartilhar um pouco, né, da trajetória, das coisas que a gente vem construindo, e algumas coisas que construímos juntos, né, Moisés? A gente vai falar muito disso hoje, co-criação, né? Muito, Isso. muito da estrutura do que se tem hoje no INEC foi construído por várias mãos, né? Marta, eu queria que só Isso, falasse, o INEC verdade. hoje tem quantos colaboradores, só para a gente ter noção do volume, né? Do tamanho da responsabilidade que você tem enquanto coordenadora de desenvolvimento humano. Contando com Moisés, crédito e com hoje, agro. contando com crédito com agro, nós estamos com quase 8 mil colaboradores. Quase 8 mil Então, colaboradores.
É um orgulho para a gente, né, ter crescido tanto. Nesse momento de pandemia também, para a gente é um grande orgulho poder realmente ter mantido o nosso time trabalhando, né? Assim, é importante o nosso time reconhecer o quanto nós somos importantes para a sociedade nesse momento. Então, em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido, nós conseguimos proporcionar para os nossos colaboradores um momento de mais tranquilidade, de cuidado, né? Então, a gente não reduziu o nosso quadro de forma alguma. Nosso quadro continua, inclusive, com perspectiva de Expandindo, né? crescimento, expandindo, graças a Deus, e muito relacionado, né, à paixão, à identificação que as pessoas têm com a nossa missão, o entendimento que as pessoas têm do que é o trabalho para a sociedade, né, que é levar realmente o desenvolvimento por meio de microcrédito e por meio das nossas ações sociais. E aí, num momento como esse, é essencial para a sociedade todo o nosso apoio, todo o nosso trabalho, dando suporte aí ao microempreendedor. Muito bom. Vamos lá, o Peter Drucker, um dos pais da administração, ele fala o seguinte, ele fala que a liderança ela é efetiva quando ela desenvolve outros para que eles sejam efetivos. E aí ele cita que o resultado dessas pessoas é a medida da performance da liderança. E aí eu tenho muito dito isso, que quando você descobre se você é um bom líder, liderança é igual a resultado. Então, se você dá resultado, você é um bom líder. Mas não é só resultado de números, mas é resultado de impacto na vida de outras pessoas. Ou então contribuir com o avanço, com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu passei por vários setores do INEC. E é muito feliz quando eu vejo alguém que diz assim, olha, eu cresci com a sua contribuição, o seu exemplo, a sua condução me ajudou a crescer profissionalmente na empresa onde eu estou. Inclusive, tem muitas pessoas que estão aqui conosco hoje. E ele fala o seguinte também, ó, no momento, num ambiente tão competitivo, quando a gente está falando dessa muvuca, desse cenário que se acelerou, do futuro que se acelerou, ele diz que é interessante que a gente dedique tempo para os colaboradores mais promissores. Não é que a gente vai abandonar os outros, mas que se dedica, trata-se todo, não que trata todo mundo igual, mas dá atenção devida a cada um como merece. E ele fala que eu preciso dedicar tempo para as pessoas mais promissoras. Para quê? Para instruí-los, para ouvir, para desafiá-lo, para estimular, para conhecer, para me tornar conhecido. E, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. E eu percebo que o INEC, assim como outras grandes instituições, tem um cuidado muito apurado com isso, no desenvolvimento, no ensino, no impossibilitar novos aprendizados. E eu fico me perguntando, mas existe um universo também de instituições que não tem essa preocupação e não tem esse trabalho feito. A minha pergunta para ti, Marta, é que esses estragos, com certeza eles foram, claro, potencializados por essa pandemia, né? Mas quais perdas significativas essas instituições que não tinham esse olhar tiveram nesse momento, já que a pandemia chegou e pegou muita gente de calças curtas? E eu tenho certeza que isso fez falta nesse momento. Como é que tu vê esse cenário? Vamos lá. É um cenário bem delicado, né, Moisés? Tem alguns custos nas organizações, e aí tem muitas pessoas que estão aqui hoje, acho que quase todas as pessoas que estão aqui hoje com a gente são gestores, né? Ou trabalham bem próximo à gestão. É o que a gente chama de custos invisíveis. Então, a gestão ela tem que compreender todo, ela precisa compreender o todo da organização. Não é só, eu não estou ali para representar o meu querer. A organização, ela existe para ela dar um resultado. Ela precisa gerar um resultado. E aí, que caminho, qual é a jornada que essa organização vai escolher para dar esse resultado? E aí é comprovado, né, por milhões aí de pesquisas que existem no mercado, o quanto que o conhecimento, as empresas que investem em conhecimento, elas são mais promissoras naquelas que não investem, né? Então, a gente tem aí N exemplos para dar de empresas que apostam em conhecimento, inclusive empresas que, a exemplo aí da Kodak, né, que era uma grande potência e desapareceu no mercado por não acreditar, por não investir, por não valorizar a inovação que é gerada dentro da própria organização. Então, isso já está comprovado, né, cientificamente, por meio de vários estudos, de pesquisas, e aquelas organizações que elas, de fato, elas entendem a importância do conhecimento dentro delas, elas são mais promissoras. E aí isso parte
de uma premissa organizacional e também da atitude da liderança, de reconhecer quais são os talentos, reconhecer quais são os conhecimentos que essa organização possui e potencializá-los, né? E usá-los a seu favor. Aquelas organizações que não vinham nesse movimento, elas nesse momento elas vão travar, elas vão ter um processo muito mais lento de reação. Então, por que que muitas empresas agiram rápido, se readaptaram, se reinventaram, reinventaram seus processos, reinventaram sua forma de fazer? Porque elas já vinham nesse movimento de valorização do conhecimento, já vinham nesse olhar realmente para o que tem de novo no mercado, o que é que realmente o mercado traz aí de coisas que são importantes, de boas práticas para que as empresas possam absorver. Quem estava ali fechadinho no seu mundo, ou já fracassou nesse momento de pandemia, ou já fechou as portas, ou realmente está tendo aí muita dificuldade, está amargando muita dificuldade. Porque, de fato, quando eu não penso no conhecimento, eu também não vou conseguir ver as possibilidades que esse conhecimento pode trazer, que portas eu posso abrir, né? Então, o conhecimento é poder, né? Então, é uma frase aí bem popular que se fala que conhecimento é poder. E de que forma eu uso esse conhecimento? Né? Onde é que eu estou investindo a energia desse conhecimento? Então, aquelas empresas que elas já vêm nesse movimento de investimento positivo, né, de acreditar que realmente o conhecimento é importante, elas estão num processo de mais sucesso. Tem uma frasezinha que estão postando aí muito no Instagram, que acho que a maioria das pessoas que estão aqui já devem ter visto, né? Vocês estão percebendo, é mais ou menos assim, vocês percebem agora que a força que as empresas precisam das pessoas, que as empresas só existem com as pessoas, vocês percebem agora que o grande que a grande valor que uma empresa tem são as pessoas, são os profissionais. Nesse momento de pandemia veio mostrar muito isso. E o que é que nós agregamos? O que é que a gente leva para a organização? É o nosso conhecimento, são as nossas habilidades, são as nossas atitudes, são os nossos valores. Então, somos nós que construímos a organização, as organizações. Então, tá aí o grande diferencial, né? Empresas que estão focadas nisso, elas estão não negando, o cenário está difícil para todo mundo, né? O cenário está desafiador para todos os segmentos, né? Até para os serviços essenciais é um cenário desafiador, porque teve que se reinventar, teve que fazer uma série de adequações, mas tem pessoas que estão usando esse momento para um crescimento, né? Estão usando isso como um motor de crescimento, e outras que estão realmente rodando essa roda de uma forma mais lenta ou fracassando já nesse momento. Perfeito. Nesse novo normal que a gente tem falado muito, eu lembro quando eu ainda no segundo grau, quando veio a era da globalização, e eu tenho dito que a gente só mudou, tá acontecendo a mesma coisa, né? A Rosa estava numa live outro dia, ela falou, mas aí, as coisas só se repetem, né? Então, tudo que está acontecendo agora, é claro que com um nome diferente, mas quando você vai ver a história da Revolução Industrial, em cada Revolução Industrial que nós tivemos, houve esse temor, esse medo, essa ansiedade, e algumas pessoas tiveram um comportamento, num mindset progressivo, que quiseram avançar, e essas pessoas se sobressaíram. E eu acredito que nesse momento é da mesma forma. Eu percebo algumas pessoas muito preocupadas em buscar cursos de tecnologia, querer se desenvolver na parte tecnológica, às vezes sem ter aptidão para isso. E eu tenho dito, eu acho que nós precisamos desenvolver competências tecnológicas, que é uma atitude, um novo modelo mental. Não querer aprender agora a mexer com computador, ou mexer com marketing digital, novas tecnologias. Eu acho que não é bem isso. Nós precisamos mudar nosso modelo mental, para que a gente possa se adaptar a esse novo cenário. E eu entendo que o modo, as conversações, o modo pelo qual nós vamos descobrir o que nós sabemos, o que, através dessa conversação, nós podemos contribuir com a geração de novos conhecimentos dentro da organização. Eu acredito que o conhecimento está na vida de cada um que está ali dentro da organização, cada um com a sua expertise, com o seu modelo mental, com as experiências que trouxe, com o perfil que quando ele foi agregado ao time. Eu acho que esse tipo de conhecimento, que eu chamo de processo de cocriação, vai poder nos tirar desse momento de incertezas, e a junção desses conhecimentos vão poder nos levar a um futuro muito mais esclarecedor, eu posso dizer assim. E a pergunta que eu tenho aqui para ti, Marta, diante de tanto conhecimento, porque eu acho que 8 mil colaboradores, são 8 mil cabeças, de 8 mil experiências,
8 mil conhecimentos que podem ser agregados. Como a organização pode gerenciar esses múltiplos conhecimentos para que eles possam ser canalizados para um processo de cocriação de conhecimento para a instituição. Porque nós sabemos que o INEC, assim como uma grande organização, ela é constituída, ela é formada a partir desse conjunto de conhecimentos que foram formados pelas pessoas que ali vivem. Como é que a organização pode agora gerenciar esses múltiplos conhecimentos para canalizar e não deixar que nenhum se perca? Boa pergunta. Uma empresa tão grande e espalhada, né, Moisés? Porque cada realidade Sim, ela é única. E aí eu sempre, quando eu converso com sobre educação ou sobre qualquer tema de gestão, é sempre importante a gente ter esse cuidado de não pegar uma receita de bolo. Cada pessoa precisa ter esse cuidado de analisar o seu cenário, analisar a sua realidade, suas possibilidades, seus resultados atuais e o que você precisa entregar, né? E aí, dentro da realidade que a gente vive, dentro da nossa experiência, né, como é que você administra conhecimentos e realidades também diferentes, com as pessoas que estão no Maranhão, com as pessoas que estão lá no norte de Minas, no sul da Bahia, no interior de Sergipe, cada uma com cultura diferente, com clima diferente, enquanto aqui está calor, lá em Vitória da Conquista está frio. Então, são realidades muito distintas, né? E como você realmente administra isso? A responsabilidade desse cuidado do conhecimento dentro da organização não é só da área de treinamento e desenvolvimento. Ela precisa ser desdobrada, né? A área de treinamento e desenvolvimento da organização, ela tem que funcionar como um catalisador desse conhecimento. Ela precisa entender da missão, da visão, dos valores, dos resultados, o que é que essa empresa, para onde ela precisa caminhar, o que é que ela precisa entregar. E quem são essas pessoas? Né, para que ela possa ser realmente o gerenciador de todo esse conhecimento. E aí, lá na ponta, isso vai fluir quando? Quando os gestores que estão próximos, né, os gestores que estão lá na linha de frente, que estão no corpo a corpo com a equipe, também assumem esse papel de fortalecer o conhecimento, de gerar conhecimento, porque conhecimento, ele é gerado o tempo inteiro. Enquanto a gente está aqui conversando, milhões de coisas estão sendo criadas, a inovação está, né, a mil. Então, enquanto a gente está aqui conversando, quantos livros estão sendo escritos, quantos artigos estão sendo concluídos, quantos experimentos estão sendo feitos. Então, o conhecimento ele também não acontece só no meio complexo, ele acontece no dia a dia. É uma estratégia diferente que ela é construída ali na unidade de trabalho, é uma estratégia que de uma pessoa só que conseguiu disseminar ali uma boa prática, e essa boa prática ela precisa ser fortalecida e compartilhada. Isso é um lema que a gente vem fortalecendo muito, as boas práticas precisam ser compartilhadas. Inclusive, recentemente, a gente criou um canal para as boas práticas, que a gente chama de Escola de Especialistas, onde a gente vai juntar ali todas as boas práticas, pequenas, grandes, robustas ou não, mas que gerem um resultado positivo, para que a gente tenha um canal para divulgar e disseminar esse conhecimento, criado ali espontaneamente, no dia a dia, numa sacada, numa ideia que alguém teve lá na ponta. Então, não precisa ser algo tão complexo. Quando todos estão realmente focados em gerar resultado e melhorar esses resultados de uma forma contínua, quando isso está dentro da cultura da empresa, né? A gente precisa fazer sempre o melhor, a gente precisa entregar sempre o melhor. Alguém aí já apaixonado pela escola de especialistas, é o o Jonas. Jonathan. Quando a gente tem já nessa cultura, né, da cultura da melhoria contínua, isso vai sendo naturalmente empregado dentro da organização. E isso vai criando um grande volume. Então, lá na minha pequena equipe, se eu estou de olho nas coisas, você faz sempre isso da mesma forma, tem um ali que está fazendo diferente e está trazendo um resultado diferente, opa, vamos compartilhar essa boa prática. Vamos fortalecer essa boa prática. E ali no meu pequeno mundo eu fortaleço, eu compartilho, e isso vai, as coisas boas também elas se propagam, né? E elas vão se propagando a ponto de que a gente consegue, por alguns mecanismos, compartilhar isso em toda a organização. E aí você Muito falou bom. do processo de cocriação, né? O processo de cocriação, ele traz muitas vantagens para a organização, porque hoje muito se fala em diversidade, né? A diversidade dentro da organização. E isso você pode trazer a diversidade de diversas formas, né? Com diversos olhares.
A gente tem adotado uma prática desde o ano passado de construir nossos conhecimentos, né, nossos cursos, com o nosso grupo de facilitadores internos, que já vem com toda a bagagem, com toda a vivência, com toda a experiência prática. São pessoas que sabem fazer o que vão ensinar, já passaram por muita coisa, você sabe disso, já foi aí do nosso time. Mas a gente também está trazendo não facilitadores para contribuir com o processo de construção. Porque aí ele vem com o olhar de questionar. Esse conhecimento vai ser fácil de aprender? Essa metodologia, realmente as pessoas vão conseguir compreender? Esse vídeo transmite mesmo essa mensagem? Então, esse não facilitador, ele vem como um contraponto, né, para posicionar, para questionar ali a construção do facilitador e da nossa equipe pedagógica, né, dos nossos analistas. E isso enriquece muito o nosso curso, porque quando a gente constrói em cima da necessidade, quando eu olho para a necessidade da organização e quando eu olho para a necessidade da pessoa que vai fazer o trabalho, eu consigo ser mais assertivo naquela construção. E aí a gente vai, como a gente chama muito lá internamente, a gente vai queimando a gordura. Então, a gente vai tirando do treinamento e das ações de Os capacitação excessos, né? tudo que não vai agregar. Porque como eu tenho muito claro qual é a necessidade, onde é que o meu treinando, onde é que o meu colaborador está, que conhecimento ele tem, que sentimentos ele tem, que necessidades ele tem, e o que é que ele precisa entregar depois que ele passar por essa capacitação. Então, eu consigo ser mais objetivo, ir direto ao ponto do assunto que precisa ser trabalhado e trabalhar da melhor forma, para que ele possa, de fato, ter conhecimento. Então, o conhecimento ele é gerado porque a pergunta foi bem ampla, né? O conhecimento, resumindo, o conhecimento ele é gerado em todos os lugares da organização, ele não é gerado só por uma área de capacitação, ele é gerado no dia a dia, no momento em que eu faço um processo e eu encontro um caminho mais fácil e mais rápido para entregar um processo. Então, isso é conhecimento que precisa ser propagado, né? É uma boa prática que precisa ser propagada e é uma das formas mais eficientes de se aprender, é quando eu ensino para o colega e como eu aprendo nas soluções de problemas do dia a dia. E até a forma mais complexa, que é unir todos esses conhecimentos e transformá-lo num treinamento formal. Então, Perfeito. é importante Ah, essa percepção. O conhecimento ele está em todo lugar e ele é gerado a todo momento, porque a todo momento nós estamos em movimento. Porque a gente e está em às vezes, movimento, e às vezes pode falar. nós temos uma cultura, ou então fomos criados vendo as coisas dessa forma, colocadas assim, que a gente acredita que o conhecimento ele é gerado apenas em sala de aula, ele é gerado apenas no treinamento externo. E aí o Rancharan, ele tem um texto, que acho que você já teve acesso, que é um texto chamado Talent Master, né? E ele traz um método que ele fala do método 70, 20 e 10. E ele fala que 70% do processo de formação se dá dentro do ambiente organizacional de forma informal, que é o seu dia a dia com seu líder, você aprende através dos exemplos, você aprende com seus colegas, você aprende pelo processo de experimentação, você aprende pela troca, pelo acúmulo de experiência. E às vezes nós não percebemos esse modelo de aprendizado, porque a gente acredita pelo modelo mental que foi construído, não, que eu devo ir para uma sala de aula, antigamente presencial e agora talvez para um ambiente virtual. Eu acredito que a força do treinamento, da capacitação, desse treinamento constante, ele consegue melhorar muito o rendimento das pessoas, a motivação. As pessoas se tornam mais engajadas quando estão treinadas e, por consequência, entregam aqueles resultados que são propostos. A minha pergunta é, como é que eu consigo sair desse modelo tradicional de achar que eu devo enviar, por exemplo, tem empresa que fala, Moisés, eu quero que você me liste um treinamento para melhorar o atendimento da minha equipe. E eles acham que aquele treinamento vai resolver. Quando, na verdade, eu entendo que o treinamento que vai agregar... É claro que esse outro externo vai agregar muito, mas eu compreendo que o dia a dia, ao lado da liderança e o compartilhamento com seus colegas, traz um aprendizado muito maior. De que forma que eu, enquanto líder, enquanto gestor, o RH, coordenador, as pessoas que estão na posição de liderança, elas podem facilitar esse processo dentro da organização. Ou então posso criar um ambiente que favoreça isso, esse modelo de aprendizado. Pois aí, eu vou falar do modalidade aqui de treinamento, né? A Cris fez nesse instante um comentário aqui, ela é defensora desse modelo que é o on the job. Daqui a No pouco ela deve trabalho, colocar em né? algum comentário, né? On the job, né? No trabalho, né? É. Perfeito.
Mas aí eu fiz uma, vou te dar um exemplo, não do INEC, mas eu fiz um Sim. benchmarking, aí ela falou aqui agora. Eu participei de uma visita, né, de benchmarking, finalzinho do ano passado, numa rede de supermercado aqui de Fortaleza, uma rede que é bem, que se destaca bastante, né? Eu vou até falar aqui que algumas pessoas já conhecem, que visitou Fortaleza. É uma rede que é bem, tem um modelo de atendimento maravilhoso, que é o Mercadinho São Luís. Eles são empresas de EPTW e tal, e a gente foi fazer uma visita, fazer umas trocas, né, de boas práticas. E aí eu fiquei surpresa, porque eles são, assim, referência no bom atendimento. E aí eu queria conhecer como era o treinamento deles para que as pessoas tivessem, né, o excelente atendimento que eles têm. E para minha grande surpresa, eles não têm treinamento de excelência no atendimento. As pessoas não são treinadas para atender bem no Mercadinho São Luís. E eu fiquei assim Como? impressionada, né? E a gente começou a conversar, porque assim, eu mesma como cliente tinha vários relatos, né, sobre boas experiências de atendimento, e as pessoas que estavam lá também citaram vários relatos de boas experiências de atendimento, né, dentro dessa rede. E aí, o que é que a gente começou a construir, né, durante o diálogo e a perceber, né? Que isso faz parte da cultura da empresa. Então, atender bem faz parte da cultura daquela instituição. Não há necessidade de treinar as pessoas, porque as pessoas que já no processo seletivo, isso já é avaliado. Se eles têm identificação com a cultura do servir, do sorrir, do receber bem, do se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso já é avaliado no processo seletivo. E quando as pessoas entram dentro daquela organização, elas já vão realmente ali se inspirando naquela forma de fazer. Então, quando elas vão aprendendo a parte técnica do trabalho delas, ali, se eu sou caixa, ou se eu sou repositor de mercadoria, eles já vão aprendendo o trabalho, mas eles já vão se inspirando na forma com que quem está lá, né, já vai ensinando aquele jeito de se relacionar com o cliente. Dentro da nossa organização, uma das coisas que é muito nítido assim, que é um valor muito forte que nós temos, né? Dois valores assim, acho que se destacam muito, que é o compromisso, né? Nós somos muito comprometidos com o que nós fazemos, nós somos muito envolvidos com o que nós fazemos. Eu acho que o Henrique está por aqui, não sei se ele ainda está, mas a gente teve um relato incrível de uma colaboradora lá da equipe dele, que passou por um processo de enchente na casa dela, acordou de madrugada e ela recolheu todo o material de trabalho, né? Ainda pensou em recolher o material de trabalho, salvar o material de trabalho naquele momento de enchente, de pânico, que ela perdeu tudo. Então, isso mostra como nós somos compromissados, né, com o que nós fazemos e como nós somos apaixonados pelo resultado do nosso trabalho, pelos nossos clientes, por tudo que a gente consegue levar desenvolvimento para a sociedade. E isso é algo que é uma conexão que quem chega, se não se conectar principalmente com esses valores, não consegue ficar, né? Não consegue. Então, a cultura realmente não é uma coisa que se ensina. O compromisso, a gente não vai conseguir ensinar o compromisso. A gente não vai conseguir ensinar uma pessoa a ser apaixonada. Ou ela é, ou ela não é. Ou Ou ela não se é? conecta com isso, ou ela não se conecta. E isso precisa ser vivido. E aí a liderança, o líder, ele precisa ser um embaixador da cultura. As pessoas que estão ali realmente dentro do processo, que vão ficando, são pessoas que estão envolvidas, né, de fato, com a cultura organizacional e fortalecem isso diariamente. Então, são coisas que a gente não vai ensinar num curso. O curso, né, o treinamento, ele pode vir para fortalecer, para levar as pessoas a uma reflexão em que nível elas estão naquela competência, naquele conhecimento, naquele valor, fazer uma reflexão o quanto que isso é importante, de que forma eu posso viver isso de uma forma mais intensa, de que forma eu posso colocar isso mais em prática no meu dia a dia e eu vou aprendendo com o outro. Então, todas as formas de treinamento, elas são válidas e elas são importantes, independente da corrente que você adotar, né? Independente da metodologia que você adotar. Assim, como pedagoga, eu já trabalhei com socio-interacionismo, eu já trabalhei com construtivismo, eu já trabalhei muito, eu sou freiriana de raiz,
Minha conexão com o Paulo Freire é muito forte. Mas de cada teórico, de cada metodologia, a gente vai, de fato, ali tirando o que é importante, né? O que é válido para aquele cenário. Então, é importante a gente conhecer de tudo um pouco, porque quando eu faço o diagnóstico da necessidade, é que eu posso escolher qual é a melhor metodologia, qual é o melhor caminho a seguir. Mas uma coisa é importante, mesmo que eu não conheça método algum, mesmo que eu não conheça teórico algum, ou que eu não seja um expert em educação, eu posso sim fazer a gestão do conhecimento, desde que eu esteja atento às necessidades e atento ao conhecimento que eu tenho em casa. E atento ao que se passa fora, para que eu também não me feche dentro da minha caverna e fique ali como a história do quem mexeu no meu queijo, acho que nunca fez tanto sentido, né? É uma história antiga. Mas ela faz muito sentido. Se eu me fecho na minha caverna, se eu me fecho no meu mundo, se eu não olho para as possibilidades, se eu acho que eu já sei tudo, eu vou fracassar. Principalmente no momento desse de grandes mudanças, onde eu preciso estar com o meu mindset de crescimento ativado, em busca das boas práticas que estão fora, mas também com o olho no que de bom que eu tenho dentro de casa. Deu uma travadinha, não sei se foi só para mim ou se para as outras pessoas travou. Alguém pode só me dar um feedback se travou para vocês também essa última fala da Marta? Alguém deu só um feedback para a gente rapidinho. Travou para vocês essa última parte ou foi só aqui para mim? Eu acho que foi só aqui para mim. É, Então Marta. tá. O conhecimento, ele é sem dúvida uma carta na manga. E eu acho que ele foi muito, muito, muito útil nesse momento. E está sendo muito útil nesse momento de transformação, de aceleração do futuro. E ele ajudou muitas pessoas, muitas organizações a se adaptarem nesse processo de mudança, nesse momento que é muito disruptivo. Assim, o jeito como foi acelerado é assim, é assustador, né? E eu entendo que tudo isso está muito atrelado ao alicerce, à base das organizações que construíram esse modelo. Uma memória organizacional muito bem definida, a construção de um capital intelectual. Eu conversando contigo ainda há pouco, eu lembrei de uma frase que a Socorro fala muito. Socorro diz, ó, Moisés, a partir de 3 anos, o colaborador já é capital intelectual. Já está ali imbuído nele todo o intelectual daquela organização. E eu tenho certeza que tudo isso fez com que o INEC, assim como outras organizações, pudessem se sobressair ou sair muito mais rápido, vão sair muito mais rápido desse processo. No entanto, eu percebo que quando se fala de investimento, treinamento, capacitação, você ainda precisa provar se isto é realmente um investimento ou se isto é realmente um custo. E eu sei que existe uma batalha muito grande em qualquer organização quando vai se aprovar um orçamento para atrás de treinamentos ou verba para esse setor. A minha pergunta é assim, de que forma é que eu possa, através dos resultados, eu possa garantir que isto é um investimento e não um custo? Tem um modelo que eu gosto muito de citar, que é o método CIA, conhecimento, internalização e ação. Então o INEC entrega o conhecimento, a empresa entrega o conhecimento. Agora, de que forma a instituição pode garantir que o colaborador internalize aquele conhecimento que ele recebeu e de que forma também possa garantir que ele coloque em ação? Porque se você entrega um conhecimento, esse colaborador não internaliza, como se aquilo não fizesse sentido para ele, e ele não coloca em ação, de fato, isso passa a ser um custo. De que forma que a instituição pode garantir isso? Se eu te entreguei, eu preciso que você internalize agora e coloque isso em ação para que você possa gerar resultado. Vamos lá. Essa pergunta é bem complexa, porque quando eu falo em garantir, É. eu sempre falo, principalmente para os meninos lá da seleção, ser humano não vem com selo de garantia, mas nós temos mecanismos para elevar a assertividade dos processos, certo? E aí, todos os processos, a gente vai criando mecanismos para que a gente seja mais assertivo. Garantir 100% não tem como, porque eu não posso garantir o que está no outro, né? Na intenção do outro. Mas aí, quais são esses mecanismos que a gente pode fazer uso para elevar essa assertividade nas ações de capacitação promovidas dentro da organização? Então, uma coisa que você colocou muito bem aí na sua palavra, né? A palavra sentido. Precisa fazer sentido. Quando o gestor ou a área de treinamento
cai naquela cilada, né? Naquela armadilha de ir atrás de modismos, perdeu a assertividade. Lógico, a gente tem que estar realmente muito Atualizado. antenado para saber quais são as boas práticas de mercado, para que a gente não fique para trás. E também tem coisas que a gente não vai aprender no livro. Nesse momento de pandemia, não tem nenhum livro que foi escrito com um manual dizendo como a gente agir nesse momento. Então, a grande fonte de conhecimento, uma delas está sendo lives como essas, onde a gente abre um espaço, vem conversar, as pessoas trazem suas dúvidas, trazem suas experiências, compartilham o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, hoje, uma grande fonte de conhecimento está sendo essa troca mesmo, né? Então, a quantidade de lives, de promoção de webinar que está acontecendo é fora do comum. Mas está sendo realmente essa fonte mesmo, está sendo meio que uma curadoria, né? As pessoas estão juntando aí o máximo de conhecimento, de experiências atuais, né? Quentinhas saindo do forno. Então, é importante a gente olhar para a necessidade, para o sentido. O que é que faz sentido para a minha organização, para que eu possa propor? Muitas vezes a organização ela precisa de uma ação de capacitação que ela é simples e gratuita. E aí, por conta do modismo, por conta do nome, eu acho que deu certo na empresa A empresa B, aqui a minha empresa também vai precisar, porque toda empresa está fazendo, está contratando uma gamificação eletrônica, né, uma plataforma caríssima, na minha também precisa. Então, a gente precisa, às vezes, eu preciso de. É aquela história que muitas pessoas compram um carro, né? Compram um carro super veloz para andar numa cidade cheia de engarrafamento. Não faz Vai sentido. fazer, não faz sentido, né? Então, é esse cuidado que se precisa ter quando você vai escolher o caminho de capacitação da sua equipe, da sua empresa, a sua própria capacitação, precisa ter essa ligação primeiro. Qual é a minha necessidade? Qual é o conhecimento que eu não tenho? E qual é a resposta que eu preciso dar? Então, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso reduzir o risco, eu preciso melhorar X processos, eu preciso mapear os riscos de um processo, enfim. Eu preciso ter um diagnóstico claro de onde eu estou, o que é que eu preciso entregar e quem são essas pessoas que precisam fazer essa entrega. E aí, quando eu faço esse diagnóstico, de perceber quem são essas pessoas e qual é o conhecimento que elas precisam, eu consigo fazer uma avaliação de eficácia da minha entrega. Então, mas o ponto de partida ele precisa ter esse grau de assertividade bem robusto. E aí eu preciso fazer esse mapeamento, aí tem várias ferramentas de design que a gente pode fazer uso, várias ferramentas que são inspiradas aí no design thinking, quando eu olho para um mapa de empatia, onde eu vou realmente perceber ali quem são meu aluno, como é que ele está, o que é que ele sente, o que é que ele vê. Quando eu faço um passeio pelos stakeholders e percebo quem são essas pessoas que se relacionam com esse colaborador e o que é que ele precisa entregar para cada uma dessas pessoas, né? Qual é o ambiente que ele está. E aí eu consigo fazer um percurso, consigo fazer uma jornada que faça sentido para esse colaborador. Não tem coisa pior do que a gente estar numa sala de aula aprendendo aquilo que a gente já sabe, ou aprendendo algo que a gente tem certeza que nós não vamos usar. Então, acho que cada um aqui, se a gente pudesse abrir um espaço para perguntas ou para as pessoas falarem um pouco mais, cada um teria que. Eu tenho 1000 experiências de treinamentos que eu participei que não fizeram o menor sentido, que eu não consegui me conectar com o conteúdo, que eu sabia que não era possível colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Então, aí realmente se torna um prejuízo. Quando eu venho para o sentido, quando eu me conecto com as necessidades, quando eu me conecto com a necessidade da organização e do treinando, isso passa a ter sentido. E aí eu vou ser mais assertivo na composição dessa jornada. E essa jornada pode ter N objetos de aprendizagens, N possibilidades, porque pode ser um treinamento em serviço com o colega, pode ser um treinamento virtual, pode ser um treinamento presencial, pode ser um treinamento fora da organização, porque eu também preciso ter esse olhar externo, preciso olhar para o mundo. E aí, internamente, eu também posso construir ferramentas simples também, eu não preciso construir ferramentas muito complexas, mas existem ferramentas simples que eu olho. O que é que eu preciso mudar depois desse treinamento?
Que resultado eu preciso entregar? Então, eu olho para o que está sendo entregue hoje, daqui a 3 meses eu vou investigar o que é que mudou. E eu posso olhar para um aspecto objetivo, o resultado específico em si que eu gostaria que mudasse, e algo que seja mais comportamental. Quais estratégias mudaram? Né? De que forma essa pessoa passou a planejar depois do treinamento? Que boa prática ela implementou? Que processo ela modificou? Ela passou a fazer de uma forma diferente depois do treinamento? No olhar do gestor e na avaliação, na autoavaliação. E assim, por experiência própria das nossas capacitações, quando nós passamos a construir os treinamentos com base nas necessidades e passamos a mensurar esse resultado, o nosso resultado de eficácia dos treinamentos dura em termos de 75, 80, tem treinamentos que a gente chega até a 90% de eficácia. Então, e aí realmente assim, o percentual de pessoas que mantiveram o resultado ou que regrediram é mínimo. E quando a gente vai investigar, geralmente tem algum porquê. Aquele que regrediu são pessoas que de fato já não se conectaram com a cultura, já estão realmente em outra jornada, né? Ou então eles tiveram algum problema externo que afetou ali no ambiente dele de trabalho, na performance dele. Que aí não dependeu dele para gerar o resultado. Mas, em tese, a gente tem tido muito resultado positivo por conta disso, porque a gente tem focado na necessidade. Excelente. E aí, Marta, cuidado com essas soluções mágicas que a gente vê no mercado, né? De é, transformação, de mudança total, né? De salvação do mundo. A gente tem muitos treinamentos que são vendidos aí no mercado como soluções mágicas. Não existe uma solução mágica. Existem pessoas reais, com suas habilidades, também com seus gaps, com suas dificuldades, que vão ali absorver aquele conhecimento e colocar em prática aquilo que vai fazer sentido para eles. e às vezes, se voltar lá para o começo do nosso bate-papo, quando a gente falou de cocriação, talvez a resposta está dentro da própria equipe, né? Às vezes não precisa de uma tecnologia muito avançada, precisa apenas de um benchmark, precisa apenas de um brainstorm, né, de algo que possibilite que as pessoas possam contribuir com o processo de criação. Então, às vezes, as pessoas estão investindo absurdo de dinheiro em tecnologias quando não usaram ainda nem a força e a contribuição de seus colaboradores. Falando de É. tecnologia e de tudo que está aí, né, esse é o que se fala muito, é das novas tecnologias, metodologias disruptivas, inteligência artificial, robótica. Eu queria te perguntar, o que que vem pela frente, né? Que caminhos, que possibilidades se abrem? Se falando de gestão do conhecimento, se falando de contribuição do RH, se falando de contribuição na liderança, o que que se abre? Que portas se abrem nesse novo cenário aí para nós, enquanto gestores? Mas aí o conhecimento é o grande protagonista, né, das organizações nesse momento. Na filosofia se fala muito do atrito, né? Da lei do atrito na física. Por meio do atrito que se gera o movimento. E aí a filosofia já interpreta de uma forma, é por meio do problema que se gera a mudança. E aí eu trago muito essa reflexão para o cenário que a gente está hoje. É por meio desse problema que a gente está impulsionando muitas mudanças, né? Muitas mudanças estão sendo, como você colocou, aceleradas. Processos de mudanças que já estavam acontecendo, mas estavam acontecendo num ritmo mais cadenciado, agora eles foram acelerados para atender uma demanda que nós temos hoje, né? Então, os processos eles precisam ser transformados e eles precisam ser adaptados. Nós já conversamos aqui sobre o mindset de crescimento, que nesse momento ele é essencial. A competência de você ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, ela é essencial nesse momento. Adaptabilidade e flexibilidade são fundamentais para um momento como esse. Né? E aí, quando você coloca que portas se abrem, todas as portas se abrem, muitas portas se abrem. E aí o diferencial vai estar. Que portas eu devo abrir nesse momento? Tem milhões de portas, milhões de possibilidades. Conhecimento aí. Se você abre seu Instagram, né, você vai ver ali milhões de lives sobre todos os tipos de
de conhecimentos e possibilidades que estão aí acessíveis de forma gratuita. Mas que portas são necessárias que eu abra nesse momento? E aí eu tenho uma gama de possibilidades, mas o primeiro olhar ele tem que ser interior. O que é que eu preciso nesse momento? Como profissional dessa organização, o que é que eu preciso aprender nesse momento? Eu já sou uma pessoa que tem uma facilidade de adaptação à tecnologia. Se eu não for, eu tenho que começar a me trabalhar para isso, porque ela vai ser inevitável. Ou muito ou pouco, ela vai chegar na minha vida. Ela já chegou de alguma medida. Nesse momento de pandemia, quem não fez uma compra online? Quem não precisou? Quem não assistiu uma live? Então, de alguma maneira, de alguma intensidade, ou fraca ou forte, a tecnologia chegou na nossa vida. Então, eu preciso fazer primeiro essa avaliação interior. Então, Marta, o que é que eu preciso desenvolver nesse momento? O que é que eu preciso aprender? E aí, como gestor de empresa, além de olhar para esse papel de cuidar do outro, o que é que eu preciso aprender também e levar de conhecimento para a minha organização? Para que eu possa fazer as minhas escolhas de uma forma assertiva. E aí no mercado, Moisés, eu vou ter N possibilidades, eu vou ter várias ferramentas e várias plataformas pagas, caras, plataformas e ferramentas pagas e a baixo custo, e muitas plataformas gratuitas. O que eu preciso é escolher aquilo que realmente é mais aderente para a minha realidade, aquilo que vai fazer mais sentido para a minha realidade, para que eu possa investir minha energia ali. Porque plataformas para gerenciar conhecimento, que é o que nós estamos conversando aqui, existem muitas. Existem plataformas assim que a gente se encanta, que aí eu quero essa lá no INEC. Mas existem plataformas gratuitas, como por exemplo a que nós usamos. Hoje a gente usa o Moodle. É uma plataforma gratuita, qualquer pessoa pode ter, qualquer instituição pode ter. E ali a gente consegue fazer gerenciar vários objetos de aprendizagem dentro dela. Então, a plataforma que eu posso ter um vídeo, que eu posso ter fórum, que eu posso ter um podcast, que eu posso ter links para vídeos externos, eu posso colocar avaliação. Eu tenho muitas possibilidades dentro dessa plataforma, certo? E ela é gratuita. A gente até conversava sobre outras possibilidades de gerar conhecimento dentro da organização que independem de tecnologias. Por isso que a gente falou da questão da necessidade. Nós temos um projeto que ele é o Leitura Livre, que é um projeto onde a gente abriu, inclusive, para a sociedade nesse momento. Ele promovia troca de livros físicos. E hoje ele é um projeto que está no mundo digital, ele funciona no Instagram do INEC. E ele se tornou muito mais democrático, que é um ponto que a gente conversa muito agora, nessa nova fase que estamos vivendo, nesse novo momento, quando eu penso muito no digital, e aquela pessoa que ainda está no mundo analógico, ele vai ser discriminado? Vai ser E a excluído, né? diversidade, onde fica, ele vai ser excluído? E a diversidade. Então, quando eu penso em conhecimento, todos são bem-vindos. É aquele que se formou na melhor universidade e aquele que se formou num curso que na faculdade do bairro da casa dele, certo? Por quê? Porque todos os saberes são necessários dentro da organização. Porque o saber ele não é só aquele acadêmico, teórico, científico, mas ele, além desse saber acadêmico, teórico, científico, aquilo que eu trago de valor, aquilo que eu aprendi na minha jornada profissional com outras pessoas, aquilo que eu aprendi sozinho, errando, testando, tudo isso agrega valor dentro da organização e tudo isso precisa ser valorizado dentro da organização. Então, quando eu penso em conhecimento dentro da organização, eu tenho que pensar nesse todo. Eu não posso pensar de uma forma fechada, apenas numa ferramenta ou num meio de guardar esse conhecimento, de transmitir esse conhecimento. Mas o conhecimento ele acontece em todos os ambientes o tempo inteiro. Então, eu preciso de mecanismos, de meios, de ações que eu catalise esse conhecimento e que eu propague esse conhecimento de todas as formas, incluindo as pessoas, porque aquele que não está incluso no mundo digital, de que forma eu vou cuidar? Desde que ainda está com resistência a usar um tablet, desde que está com resistência ainda até um smartphone. A gente acha que não, mas tem muita gente que ainda tem resistência. Ainda está igual o ratinho do quem mexeu no meu queijo, né? Quem mexeu no meu queijo, quem foi que mudou isso? Estava tão bom do jeito que estava, né?
porque isso agora, tomara que volte logo a ser como era antes. Não vai voltar a ser como era antes, mas a Nunca gente mais, precisa né? fazer essas reflexões, não mais, mas a gente precisa fazer essas reflexões, e aí cada um dentro do seu cenário, de que modo esse novo momento que nós estamos vivendo impactou minha organização. E que Martinha? ferramentas são necessárias? Oi, estou te ouvindo bem. Tá? Não, é porque temos apenas 1 minuto para encerrar. Ai, meu Deus, então tá. Senão ele vai Eu derrubar a queria, gente aqui. eu queria assim aproveitar esses minutos para te agradecer, dizer que para mim foi um prazer gigante, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que foram 45, 46 minutos de muito conhecimento, de muita troca. Passou muito rápido. A temática, ela dá para ser explorada em muito, muito mais tempo, né? É muito gostoso, é muito bom falar com você. Agregou muito para mim, eu tenho certeza que agregou muito para as pessoas que estão aí conosco. Muito obrigado. Você, assim, tem muito, contribuiu muito, tem muito o dedo aí em cada conhecimento, em cada formação, em cada busca que eu tive durante todo esse tempo. Muito obrigado, né? Eu queria assim deixar as palavras finais para você se colocar e agradecer as pessoas que estiveram aí conosco, contribuir de alguma forma com o nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço, Moisés. Foi um prazer estar aqui. Estou disponível para esse e outros projetos que a gente possa aí ainda trilhar juntos, né? Feliz em revê-lo, mesmo que sim, que virtualmente. Agradeço a cada um que está aqui hoje, né? A gente não conseguiu dar boa noite para todos, mas a gente conseguiu ver aqui os comentários. Obrigada pela participação. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir um pouco. Essa é a ideia do conhecimento, é a gente compartilhar um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, é o que nos deixa feliz. Então, foi um grande prazer estar nessa noite aqui compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que nós vivemos no INEC, daquilo que eu vivo como profissional. Então, só felicidade realmente de revê-lo, de compartilhar coisas boas, de conhecer outras pessoas, de saber que esse conhecimento está sendo propagado. Parabéns por esse projeto. As segundas-feiras estão deliciosas, né? Sempre com temas muito bem escolhidos, muito bem trabalhados, e você vem agregando e contribuindo. E isso é gestão do conhecimento, né? Você está trazendo aqui para dentro do seu Instagram, né, muitos conhecimentos interessantes, compartilhando de forma gratuita com as pessoas. E isso agrega, né? Isso é uma força positiva, uma energia positiva no mundo. E que tenham mais e mais pessoas assim como você, que propaguem, né, conhecimento, que propaguem crescimento e desenvolvimento. Um abraço, Cris, um abraço, viu? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe todos vocês e até a próxima segunda. Fique com Tchau, Deus. gente. Obrigada a todos Tchau. por estarem aqui. Tchau, tchau.